Boa noite aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal de Bauru. Belo Horizonte, João Pessoa, Goiânia, Resende, Vitória da Conquista, Crato, Pedro Medula, obrigado pela presença aqui, viu? Belfort Roxo, Catanduva, Rio de Janeiro, Natal. Natal me ama, eu também amo Natal. É recíproco. Bom, pessoal, Rondônia, todo mundo que está aqui. Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. Não vai chover. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoal, a gente vai falar hoje sobre A Tempestade, que é uma obra de William Shakespeare, e ele vai tratar de um ponto, mas o que interessa pra gente é o início da obra. Quando a obra começa, a cena é de pessoas em um navio e o navio em uma embarcação, e a embarcação começa a afundar. E o capitão e o marinheiro estão tentando a todo custo salvar a embarcação. E isso não é possível. Eles começam a se preocupar com como salvar a embarcação. Mas na embarcação estava o rei, e aí um dos auxiliares do rei chega até o capitão e diz: "Você sabe com quem você está no barco, então esse barco não pode afundar." E a resposta do capitão é a seguinte: "Não há neste barco ninguém que eu ame mais do que a mim mesmo." A resposta do capitão é a que nós queremos trazer para a nossa vida hoje. A verdade é que só quem está no barco sabe o que é estar no barco. No seu barco, só você vai entender a sua realidade. E o sentimento de um barco que está debaixo de uma tempestade é um sentimento personalíssimo. Por mais que pessoas que gostem de você sofram com você quando você sofre diante da tempestade, elas não são você. O sofrimento é personalíssimo, o atingimento da imagem, da autoestima, do juízo de valor que você faz de você mesmo, isso é personalíssimo. Então, não cobre das pessoas que estão à sua volta o mesmo sentimento que você tem daquilo que você experimenta nesse momento, porque essas pessoas não são você. E no barco da sua vida você está. A questão que a gente começa com Shakespeare é o que fazer ou como salvar o barco, como permitir isso. Shakespeare vai dizer algumas coisas, mas entre elas ele diz: para se conquistar algo é mais fácil conquistar com um sorriso do que com a ponta de uma espada. Se você está em uma situação que exige alguma conquista, alguma superação, essa superação vai exigir de você sorriso, habilidade, capacidade de congregar pessoas e não de desagregar pessoas, capacidade de construir relacionamentos e não capacidade de destruir bons relacionamentos que você tem. Entre a ponta de uma espada e um sorriso, opte por um sorriso inteligentemente. Quando o seu barco está debaixo de uma tempestade e ele ameaça ruir, é natural que a paixão aumente, que você tenha a sensação de que você precisa daquilo para sobreviver. Mas essa sensação é inverídica. Essa ideia da paixão que aumenta à medida que aumenta o risco de você perdê-la é uma ideia platônica. Shakespeare vai dizer exatamente isso.
a paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem. Então você percebe que essa sensação que você tem de que você depende disso para sobreviver é uma sensação ilusória e natural do ser humano, porque é aquilo que eu não tenho que eu desejo. Então, quando eu perco ou quando eu estou ameaçado de perder aquilo que eu desejo, o desejo aumenta muito mais, a paixão aumenta muito mais. Mas qual é a conclusão ou o ensinamento que eu tiro dessa parte? Dessa parte eu tiro o ensinamento de que eu tenho que ser maior do que as minhas paixões. Esse é um ponto. Você tem que ser maior do que as suas paixões. E você tem que ser sábio. A sabedoria exige que você passe pela tempestade com uma capacidade de equilíbrio, de manter o controle da situação. Isso vai exigir o sorriso e não a ponta da espada. Você vai ter que entender que é natural que a sua paixão aumente, que o seu desejo aumente diante do risco que você tem de perder alguma coisa ou porque você ainda não conquistou aquilo que pretende conquistar e, portanto, a sua paixão é muito maior em razão daquilo que você não tem. Mas Shakespeare chama a atenção para um ponto que nós vivemos, que é nós sofremos muito pelo pouco que nos falta e gozamos pouco do muito que temos. Perceba você que muitas vezes você está focado em sofrer por aquilo que você não tem e não percebe a quantidade de coisas maravilhosas que a vida te premiou e você não usufrui. Às vezes você repara na sua deficiência, mas não repara nas suas qualidades, nos seus pontos fortes. Ricardo Jeromel, acredito que seja esse o nome, agora não me recordo, escreve um livro que se chama Bilionários, e ele vai dizer: os bilionários, eles focam naquilo que eles são bons. Eles têm deficiências, mas o foco está naquilo que é bom. Você tem que tirar um pouco os olhos das suas deficiências e aprender a apreciar aquilo que você tem de bom e aquilo que a vida te presenteou também. Então essa é a ideia, é você conseguir desenvolver uma capacidade que é um dom divino de usufruir daquilo que Deus te deu. Bom, em alguns momentos a dor vai ser profunda. Por quê? Porque a tempestade está aí. É bonito falar que você tem que sorrir na tempestade. É importante você ter a consciência de que você é maior do que a paixão e que você tem muita coisa para se regozijar, muitos motivos para se regozijar, mas em algum momento a dor é profunda. E Shakespeare vai dar um conselho: chore. No momento em que a dor for profunda, chore. Porque ele vai dizer: chorar é diminuir a profundidade da dor. Mas você vai conseguir avançar. E para avançar é preciso ter coragem e é preciso se adaptar. Se a vida está tranquila, se o mar está tranquilo, você tem serenidade, se o mar tem paz, é preciso que você tenha paz. As pessoas às vezes não percebem isso. O ambiente é de paz e a pessoa é de guerra. Tem gente que chega e pesa o ambiente, mesmo o ambiente estando leve. Tem gente que não entende a conjuntura, o momento. Mas se o ambiente é de guerra, Shakespeare vai dizer: nesse momento, seja um tigre. Quando você entrar num desafio, entre para vencer. Entre com coragem, sem esse sentimento de autocomiseração. E, em verdade, a ideia é muito simples e Shakespeare vai concluir dizendo: o covarde morre várias vezes antes de morrer, mas o corajoso experimenta a morte uma só vez.
Você tem que decidir qual é o seu perfil. Se você quer morrer várias vezes, porque você abdicou de várias vezes daquilo que você pretendia por pura covardia, ou se você quer viver uma vida em que você morrerá uma única vez, porque coragem não lhe faltou. Bom, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Hoje a gente bebeu em águas shakespearianas. É isso. Amanhã é o dia da nossa crônica. Quem não recebeu deve receber. Ainda eu mesmo não recebi, então devemos receber amanhã. E a gente se encontra amanhã. Um abraço aí, gente. Uma boa noite. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo para Natal. Tchau, tchau, gente.